nitrogênio é essencial aos seres vivos e pode ser adquirido pelas plantas, através da absorção pelas raízes e pelos animais, através da alimentação. Sua utilização na agricultura de forma inadequada tem aumentado sua concentração no ambiente, e o excesso que é transportado para os cursos d'água tem causado eutrofização. Contudo, tal dano ambiental pode ser minimizado pela adoção de práticas sustentáveis que aprisionam esse elemento no solo, impedindo seu escoamento para rios e lagos. O método sustentável visando a incorporação desse elemento na produção e prevenindo tal dano ambiental é qual? Então, ó, ele tá falando ali, né? Nitrogênio, processo de eutrofização, a gente quer reter esse elemento químico no solo. A gente não quer que ele vá para os rios e lagos. Por quê? Porque se ele for para os rios e lagos, vai acontecer todo o processo de proliferação em excesso das algas, a gente vai ter uma diminuição da quantidade de gás oxigênio que está disponível nos corpos dos rios e dos lagos que forem afetados por isso. Então a gente precisa segurar esse nitrogênio no solo. E como que a gente faz isso? Ó, letra A, adição de minhocas na terra. Gente, a adição de minhocas na terra, ela é um método sustentável de você aumentar a qualidade orgânica daquele solo. Por quê? Porque essas minhocas, elas vão se alimentar da matéria orgânica que você jogar ali e aí elas vão liberar humus. E esse humus é extremamente rico em matéria orgânica, tem uma grande quantidade de nutrientes que vai contribuir para o processo de melhoria da qualidade desse solo. Mas não é isso que faz com que o nitrogênio seja retido no solo. Ó, irrigação da terra antes do plantio. Irrigação quer dizer o quê? Molhar, né? E molhar a terra é super importante. Por quê? Porque as sementes, elas vão entender que elas precisam brotar quando tiver água presente. Esse processo de presença de água faz a semente entender que está na hora dela brotar, dela gerar uma nova planta. Mas, de novo, não é o que vai reter nitrogênio no solo. Letra C, reaproveitamento do esterco fresco. Essa questão do esterco fecha ali com a questão que a gente estava comentando na alternativa A das minhocas, né? Aumento da quantidade de matéria orgânica e que isso pode ser positivo para a qualidade desse solo. Letra D, descanso do solo sem adição de culturas. Tem um conceito, né, dentro da agricultura que é bacana você estar sabendo e tal, quando você for estudar biologia, ecologia, que é o processo de rotação de culturas. O que isso quer dizer? Em uma determinada época do ano, eu vou citar exemplos aqui só, tá, gente? Em uma determinada época do ano eu posso plantar milho naquela minha terra ali, naquele meu espaço disponível. Em outra época do ano eu vou plantar feijão. E por que é importante ter esse processo de rotação de culturas no solo, né? Porque essas plantas, elas vão trazer diferentes nutrientes para o solo. Então, elas vão evitar o que a gente chama de empobrecimento nutricional do solo. Por isso, a rotação é bacana, é legal de se fazer. E também não é a alternativa D que responde a nossa questão. Olha a letra E aqui comigo. Fixação biológica das raízes por bactérias. Existem plantas que são chamadas de plantas leguminosas. Um exemplo dessa planta é a própria vagem, né? A vagem é um exemplo de leguminosa, a soja também é um exemplo de planta leguminosa, que gera, né, essa vagenzinha, tá? Que vai ter grãos dentro. Então, isso é o que caracteriza as plantas leguminosas visualmente falando. Então, na raiz dessas plantas, tá? Existem bactérias que vivem ali. E essas bactérias, elas vão contribuir para esse processo de fixação biológica do nitrogênio. Então, elas vão facilitar a captação do nitrogênio que está presente no solo. E isso é bem interessante, por quê? Porque vai ajudar, por exemplo, a ter mais nitrogênio para a produção de proteína, né? Se você for revisar lá a bioquímica, as proteínas, elas têm na sua composição o nitrogênio. Então, uma forma de evitar que esse nitrogênio saia do solo e vá para os corpos d'água é o quê? Colocando plantas que são especializadas, que conseguem fazer esse processo de fixação biológica com a ajuda das raízes, né, que vão ter as bactérias ali presentes. Tranquilo? Então, para a questão 96, a resposta é a alternativa E. Olha, essa imagem, ela resume para a gente o processo do ciclo do nitrogênio, né? Então, é bacana você também dar uma revisada nisso, tá? A gente vai observar ali a ação de bactérias fixadoras de nitrogênio, tá? Ó, a gente tem ali também as raízes das plantas sendo ilustradas, né? Mostrando essa questão da presença de bactérias
que vão contribuir para o processo de fixação de nitrogênio. Tem a ação também de bactérias desnitrificantes, que são bactérias que vão devolver o nitrogênio na forma de gás nitrogênio, né, para a atmosfera, tá? E isso aqui é o ciclo do nitrogênio, né? Toda substância, todo elemento químico que existe na natureza, ele está sempre dentro de um ciclo, né? Ele vai e volta, ele nunca desaparece, né, pessoal?